Existem batalhas espirituais que não se vencem com palavras, argumentos ou justificativas. Existem guerras que são vencidas no silêncio. E é exatamente por isso que o diabo tenta provocar reações. Porque ele sabe que se conseguir fazer você falar fora de hora, responder com raiva, liberar palavras sem sabedoria, ele ganha espaço. O inferno não é fortalecido pelo que você sente, mas pelo que você declara com a boca. Ele se move quando encontra na sua fala o combustível para agir. E por isso, existe tanto poder em simplesmente se calar. A Bíblia afirma com clareza em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Isso significa que o que você fala se torna realidade. O que você declara, você alimenta. E, espiritualmente, suas palavras têm peso. Elas têm o poder de ativar bênçãos ou atrair destruição. Muitos não percebem que, ao falar com raiva, ao reclamar, ao murmurar, estão dando voz ao inferno. O diabo é um espírito, e ele não tem poder criativo. Ele precisa da sua boca para operar destruição. Quando ele não consegue tocar, ele tenta provocar. Quando não pode agir diretamente, ele tenta empurrar você a fazer isso com a própria boca. E quantas vezes ele consegue? Quantas vezes palavras mal colocadas abriram portas para mágoas, confusões, divisões e desânimo? É por isso que Tiago 3 compara a língua com uma fagulha que incendeia toda uma floresta, e com o leme de um navio, pequeno, mas que define a direção do barco. A sua vida hoje é reflexo das palavras que você liberou ontem. Sua família, seus relacionamentos, sua paz interior. Tudo está conectado ao que você tem falado. E o silêncio pode ser uma das armas mais poderosas da guerra espiritual. Veja Jesus. Quando foi levado diante de Pilatos, ele foi acusado injustamente. Poderia ter se defendido, poderia ter rebatido, mas ficou em silêncio, porque ele sabia que não precisava provar nada. O céu lutaria por ele. O silêncio de Jesus foi a sua força, foi a sua autoridade. E esse exemplo não está na Bíblia por acaso. O Espírito Santo está dizendo: em certas situações a sua vitória está em se calar. Segurar a boca é mais do que controlar o que você fala. É também se recusar a alimentar o ciclo do inimigo. É dizer: eu não vou reagir como o inferno espera. Eu não vou cair no jogo da provocação. Eu vou manter a minha paz. Porque toda vez que você responde por impulso, você perde governo. Toda vez que você grita, você entrega controle. Mas, quando você se cala, você preserva a autoridade. Existem lares onde o ambiente está carregado, não porque há demônios atuando, mas porque as palavras lançadas abriram espaço. Palavras de ofensa, de desrespeito, de acusações. E o pior, tudo isso vindo de cristãos que conhecem a palavra, mas não guardam a boca. Você pode orar muito, jejuar, ir à igreja. Mas se sua língua for desenfreada, sua vida espiritual não será frutífera. Efésios 4:29 nos dá uma chave poderosa. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Ou seja, se o que você vai falar não edifica, é melhor não falar. Se não traz paz, sabedoria ou cura, guarde para si. Muitos lares seriam curados com silêncio. Muitos casamentos seriam restaurados se alguém simplesmente decidisse não responder na mesma moeda. Muitas amizades seriam preservadas se a boca fosse domada no momento certo. E é por isso que o domínio próprio, fruto do Espírito, se manifesta também nos lábios. E atenção, segurar a boca não é repressão, é sabedoria. Não é fingir que está tudo bem, é entender que nem tudo precisa ser dito. Nem toda opinião precisa ser expressa, nem toda emoção precisa virar frase. A maturidade espiritual começa quando você ora em vez de reclamar, quando você abençoa em vez de atacar, quando você silencia para ouvir a direção de Deus. Quantas vezes você percebeu que falou demais depois que já era tarde? Que disse coisas que não precisava, que poderia ter calado, esperado, orado antes? Isso acontece com todos nós.
Mas hoje o Espírito Santo está te dando um alerta. Ele quer te ensinar o poder do silêncio. Porque quando você se cala por sabedoria, o céu fala por você. O inferno treme quando encontra um cristão que não se deixa manipular pela emoção. Um cristão que não grita, mas ora. Que não responde com raiva, mas com sabedoria. Que prefere calar do que se igualar. Esse cristão é perigoso para o reino das trevas, porque ele não reage, ele governa. Ele não se justifica, ele entrega. Ele não murmura, ele declara a verdade com fé e equilíbrio. Há momentos em que a maior guerra espiritual é vencer a vontade de dizer o que sente, porque você está sendo testado não no conteúdo, mas no domínio. E Deus está vendo. Ele honra quem decide proteger a atmosfera da sua casa, da sua mente, da sua família. Segurar a boca é proteger sua colheita, porque suas palavras são sementes. Se você planta crítica, colhe resistência. Se planta honra, colhe favor. Se planta murmuração, colhe escassez. Mas se planta fé, colhe milagres. Vamos orar juntos. Senhor, eu reconheço que tenho falado demais. Tenho reagido com palavras quando deveria responder com silêncio. Tenho dado espaço para o inimigo usar minha boca como arma de destruição. Mas hoje eu me arrependo. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Quero usar meus lábios para edificar, abençoar, declarar a verdade com amor. Me dá sabedoria. Me dá controle. Me ensina a calar no momento certo. Que a minha boca não alimente o inferno, mas glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe. E nunca se esqueça, quando você segura a sua boca, o inferno perde força. Você assume o controle espiritual da situação, e o céu luta por você.